Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas você vai assistir esse vídeo, não sei em que país você se encontra, mas hoje é a nossa live do Café com Fé com a minha amiga da Suécia, a Rufina. Então lá já é boa tarde agora. Aqui no Brasil é bom dia. E vamos falar hoje mais um pouquinho sobre a fé, sobre as nossas experiências, sobre como a gente tem exercido, né, a nossa fé, como a gente tem colocado a nossa fé em ação. Então você é muito bem-vindo, muito bem-vinda. Vou mandar aqui os aviõezinhos e sejam todos muito bem-vindos. Bom dia, bom dia. Estou enviando aviõezinhos aqui. Se eu não tiver entrando é porque eu estou enviando aviõezinhos. E vamos convidar o pessoal para participar. Hoje minha amiga querida Rufina. Bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. Será que eu não tô aparecendo para as pessoas, hein? Bom dia. Bom dia, Rufina. Entrou aí a minha convidada, vou te chamar. Não sei se eu não tô aparecendo pro pessoal, se o pessoal ainda tá. Mas vamos lá. Vamos lá, pessoal. Bom dia, Bom dia, como é que você está, minha querida? Como é que Estou você bem, está? graças a Deus. E você aí, como tá aí as suas férias? Ai, que delícia! Ai, tá muito bom mesmo. Eu digo que eu daria tudo para morar aqui de vez, aqui no campo. Eu me identifico com esta vida aqui no meio do mato, floresta, natureza. Mas claro, nós temos outros afazeres lá na Imagina. cidade, né? Temos Ai, deveres que também na delícia. cidade, a escola dos meninos e tudo mais. Mas aqui eu amo estar aqui, é muito bom. É muito bom. E hoje temos uma companheira aqui. Ah, é? Ah, meu Deus. Bom dia, Leandra. Diz Bom olá, dia. Cíntia. Faz contigo. Tatá. Ai, Tatá pra mim. Vai ser muito linda, gente. Tá aqui. Ai, mas é uma linda. Não vejo a Devia estar a hora de dormir, mas conhecer ainda está. pessoalmente, ó, pra dar umas apertadas. Vai ser muito bom. Vai ser muito bom. Que bom estar aqui com você. Que bom estar aqui Eu que no Café com agradeço, Fé. o prazer é meu. Obrigada por ter aceito o convite, né? E, gente, quem aqui tá ao vivo, quem vai assistir gravado, né? Depois eu subo essa live para o YouTube também, né? Então, essa é a minha amiga, a Rufina Paco, ela vai se apresentar, mas eu a conheci no movimento da internet, não nos conhecemos pessoalmente ainda. E eu falo que, né, Deus une propósitos, então ele uniu as nossas vidas, e é um prazer ter você, Rufina, na minha vida, né? A gente compartilhar ali dos mesmos propósitos, né, do que Deus colocou no nosso coração. E, gente, ela é maravilhosa, tá? Ela vai se apresentar aí. Ela é psicóloga, ela é terapeuta, ela é coach, ela é tudo de bom. Ela ajuda aí muitas mulheres, tem uma família maravilhosa, tem 4 filhos, né? E vai contar um pouquinho para nós hoje das experiências dela de fé. Mas pode se apresentar aí, Rufina. Vou mandar uns aviãozinhos aqui enquanto você fala.
Tá, obrigada, querida. É um prazer estar aqui, como eu já falei. Meu nome é Rufina Paco, eu sou moçambicana, moro na Suécia há 16 anos. Sou casada, mãe de 4 filhos e sou formada em psicologia. Tenho muitos outros títulos, muitos treinamentos, mas o que mais me identifica assim é filha amada de Deus Pai. Eu me sinto muito, muito, muito amada e este é o meu título que eu tenho com maior orgulho. Além de todas as informações, eu sempre digo que a ciência vem de Deus. Deus é que nos capacita, Deus é que nos faz, né, ter essa busca. E tudo que nós vamos aprendendo ao longo da nossa vida é para a glória e honra dele. É para servir o nosso propósito, né? O propósito que Deus tem para a nossa vida. Então, essa sou eu, mãe, esposa, filha amada de Deus. Exatamente. E mentora, Amém. posso dizer também, posso dizer, né? Mentora do trabalho com mulheres, nessa, um propósito também que veio de Deus, que depois eu vou contar como é que foi essa visão, que foi a coisa mais linda da minha vida. Porque como é que eu fui parar nessa questão, nesse meu servir de hoje, né? Que é ser mentora de mulheres e também é autora de livros, né? Com o auxílio também já participei da mentoria da Flávia, a mentoria Ouro, que é mesmo maravilhosa, meu Deus do céu. E hoje já tenho alguns livros lançados em coautoria e também solo, né? Que veio do céu mesmo, que veio de Deus. É isso aí. Gente, conheci a Rofina no movimento, que eu ainda estava me descobrindo, sabendo, né? Não sabia nem direito o que eu queria. E aí eu tinha escrito meu livro, e aí, né, ela colaborou com esse meu processo. Como eu disse, ela é terapeuta, né? Eu cheguei a fazer também desbloqueios com ela, que ela usa as técnicas de PNL e tudo mais, né? Ela tem uma mentoria que chama Essência Esplêndida. Então, esses movimentos, eles trazem transformação para a gente, né? Eles trazem cura e quando a gente se envolve com as pessoas e realmente eu falo, é Deus que une, é Deus que traz. Quando você está preparado, né? Preparada, chega para você. Ontem eu estava escrevendo, Fina, o capítulo do meu livro que eu vou lançar aqui em coautoria com as minhas amigas aqui de Palmas. Nós vamos fazer esse lançamento presencial. E aí, o meu capítulo eu quis falar sobre o poder dos relacionamentos. E engraçado que quando a gente começa a escrever, não é nada do que eu tinha pensado em escrever uma coisa, mas Deus foi me conduzindo para outra coisa, né? E aí eu falo sobre o poder dos relacionamentos, sobre a nossa autorresponsabilidade, sobre quando a gente está preparada, as pessoas chegam até nós, né? As oportunidades aparecem, porque as pessoas sentem a sua energia, né? Elas sentem as suas intenções, né? Na verdade, tudo coopera, né? A palavra de Deus fala que tudo coopera para o nosso bem. Então, quando eu conheci a Rufina, foi assim, foi mesmo transformador, né? Foi assim uma amizade que Deus trouxe que transformou a minha vida. E aí eu fiz a mentoria Ouro e ela participou da primeira turma, mas ela já era escritora, tá, gente? Ela já ela já tinha lançado o livro e tudo mais. Mas aí nasceram mais livros aí, né? Mas conta um pouquinho aí das suas experiências, Rufina, um pouquinho aí do seu livro e depois você conta aí sobre uma experiência de fé que você teve, assim, que marcou demais a sua vida, para a gente contribuir aí com os nossos seguidores. Então, Deus é lindo, Deus é maravilhoso. E o que você acabou de falar, que nós não nos conhecemos pessoalmente, eu nunca nem tinha pensado nisso, porque para mim é como se nós nos conhecemos da vida toda. Tipo, como se eu já tivesse visto, a ti já tivesse dado um abraço bem assim caloroso. Então isso é muito bom, porque Deus, como você falou, Deus une propósitos. Ele é tão bom, mas tão bom. E a minha experiência com ele começou, claro, quando eu era criança, porque eu sempre tive dentro de mim essa crença mesmo, essa fé de que alguma força que eu sabia que era Deus. Deus sempre me protegeu, sempre esteve comigo, porque meu avô, né? Meu avô era pastor. Eu cresci com os meus avós, meus pais, quando eu nasci, meus pais eram muito jovens, ainda tinham 15 anos os dois. Depois eles foram viver fora e eu cresci com os meus avós maternos. E meu avô era pastor. Então, na nossa casa, nós crescemos a saber quem era Deus. A minha avó lia a Bíblia para nós, meu avô também lia a Bíblia, contava histórias. Então, eu já tinha essa consciência de que tem alguém lá sempre a proteger e tudo mais. Então, chegou uma fase da adolescência que eu comecei a seguir as minhas amigas que iam para a igreja católica e eu fiquei mais interessada. Porque também na igreja do meu avô, ele era protestante evangélico, né? E lá nós íamos lá aos domingos e ficávamos ali horas e horas.
cerimônias assim muito longas e eu como criança eu ficava cansada, eu não entendia nada do que se falava e também a pregação era numa outra língua, que era uma língua materna uma língua moçambicana, não português, então cansava muito. Eu não gostava de ir lá para a igreja, eu não gostava. Eu gostava quando tínhamos os encontros lá na casa, né, do meu avô, com, com os vizinhos e tudo mais, porque ali era muito mais leve. Mas então, quando as minhas amigas convidaram para a igreja católica, eu comecei a ir lá e achei muito interessante. Fui lá, catequese, estudo bíblico, e eu gostava dessa. Estava na moda, toda a gente lá do bairro ia para essa igreja. Então nós íamos lá e assim era mesmo muita religiosidade. Era todas as chamamos de missas, né? Todas as missas eram iguais umas às outras, todinhas, tu tinhas que saber a missa de cor, saber a única coisa era a palavra da Bíblia que, né, que diferenciava, mas era uma coisa assim muito pequenininha que depois tu nem entendia, eu não entendia também, não entendia nada, mas eu gostava de estar lá só pela convivência, por estar ali com as amigas e tudo mais. Mas depois quando começaram a acontecer coisas assim um pouco ah, quando a gente tinha que confessar os nossos pecados, a gente levava uma bronca do padre, isso já começou a fazer não querer ir lá para a igreja, porque comecei, mas por que eu tenho que ir lá para um lugar onde eu sou humilhada? Por que tem que ser tão sofrido ir lá para a igreja, né? Ir lá para frente? Porque tínhamos ali aquela questão de, ok, vamos confessar. Então, quanto mais pecados, quanto mais tempo tu estás ali com o padre a contar o que tu fizeste de errado, nós também nós íamos de acordo com os 10 mandamentos, né, da lei, né, do Antigo Testamento, e ali, se tu tinhas feito se tu tinhas falhado ali, tu tinhas que falar que tu tinhas feito de errado, né? Ali era bronca, se tu tinhas mentido, se tu era obrigado a falar, e era bronca mesmo. E depois tinhas que ir lá sentar, senta ali e faz não sei quantas Ave Marias. Então era muita religiosidade. E quando tu sentavas muito tempo lá de joelho a rezar, os outros olhavam e diziam, deve ter pecado muito aquela. Então era julgamento, mas era assim, era o julgamento. Então eu já comecei a não ir confessar, e não indo confessar eu me sentia mal, culpada, porque eu dizia, mas não confessar é pecado. Então, pouco a pouco eu fui me afastando. Também comecei a ver atitudes do tal pastor que não eram muito agradáveis com as meninas lá, inclusive comigo. Então, eu afastei-me da igreja, afastei-me completamente da igreja. Mas eu sempre soube que Deus estava ali comigo, porque eu me sentia tão protegida. Apesar de todas as adversidades, no meu livro Cicatrizes Expostas, eu falo daquela criança que eu era, como eu me sentia sozinha por não ter meus pais comigo, como eu me sentia maltratada como criança. E atenção, eu cresci com meus avós. Hoje eu sei que eles deram tudo do bom que eles podiam dar. Eles deram o melhor de si naquela altura. Só que aquela criança não tinha noção disso. Então, no meu livro, eu falo da experiência daquela criança e como isso veio influenciar a minha vida adulta. Mas claro que talvez meus tios, meus familiares que leiam o livro, eles dizem, mas será que foi assim? Pode não ter sido assim para eles, mas para aquela criança foi assim. Então, temos que ter muita atenção como a criança interpreta as situações, tudo aquilo que nós falamos para a criança, ela vai interpretar de um jeito e isso vai construir a visão dela do mundo. Então, eu tenho consciência e eu escrevo no início do meu livro, eu digo, eu tenho a consciência de que talvez para vocês isso não seja a realidade, mas isso aqui é a realidade daquela criança, o que ela viveu. Tanto mais que muitos acontecimentos daquela primeira infância. Meu livro relata muitos acontecimentos da primeira infância que criaram bloqueios emocionais. E ali, eu confuso, como você falou, quando a gente começa a escrever, a gente pensa que vai ser uma coisa, vira uma coisa completamente diferente. E quando eu ia escrevendo, Deus ia mostrando mais, porque eu ali já tinha aberto a minha mente, tipo, ok, eu estou preparada para trazer as dores do passado, para trazer as memórias daquela menina agora para curar. Então Deus ia mostrando tudo, cada vez que quanto mais eu ia escrevendo, Ele ia trazendo, e Ele dizia, escreve sobre isso, aquela voz bem forte, que eu já sabia que era Deus, mas eu dizia, não, mas eu vou escrever isso, e as pessoas vão pensar, ai que vergonha, mas eu só dizia, escreve. E eu nessa fase já tinha tanta confiança nele, eu já acreditava nele, e eu dizia, escreve, porque isso vai ser a tua cura, não só a tua cura, aí já não vai, o inimigo não vai ter como te acusar, tu não vais ter mais vergonha, não vais ter que ter vergonha, culpa, não vais ter que esconder nada, porque parecia que a minha vida era uma farsa, porque eu, na adolescência, tive uma outra vida, na primeira infância, tive as minhas dores, né? Eu posso contar que as passagens mais doloridas, os eventos mais doloridos foram na primeira infância, mas na adolescência também aconteceram algumas coisas e tudo mais, só que na adolescência eu tinha tinha outro meio, né? Eu cresci lá com pessoas da alta sociedade, eu fui para uma escola privada, então, e elas não conheciam aquela Rufina, criança, tudo que eu tinha passado, e eu dizia, mas e se eu vou lançar esse livro e as minhas amigas vão começar a ler sobre aquela Rufina que vendia carvão no mercado, ou na rua, aquela Rufina que, né, que era pobre, que tinha
eu vou escrever isso mesmo. Não, elas conheceram aquela Rufina, né, que está lá na escola privada, que tem a filha de amigas do ministro e tudo mais. Aquele meu ego, o orgulho, queria falar muito mais alto, mas eu só dizia, escreve. E eu, como já tinha confiança nele, como eu falei, eu disse, eu só posso obedecer. E eu ia escrevendo. E, meu Deus, cada vez que eu ia escrevendo, parecia um peso que ia saindo das costas, ia saindo, parecia que ia me lavando por dentro. Porque vou contar que eu parei, eu comecei a escrever, mas quando começaram a ver essas memórias, esses pensamentos, tipo, escreve sobre isso, eu disse, não, eu vou fechar o livro, eu vou escrever depois. Então eu comecei a fugir, eu não queria mais escrever. Comecei a fugir, mas ali estava aquela voz, quando é que vais concluir teu livro? Tu queres participar dos 300, do lançamento dos 300, né, que era o movimento da Elisângela Freitas. Se tu não escreves, não vais concluir. Eu dizia, ok, vou escrever, mas eu vou escrever isto, isto, isto. Não, escreve isto, isto. Quando eu respirei fundo e decidi obedecer, meu livro ficou pronto assim. Porque aqui, parecia que uma voz estava a ditar tudo. Hoje, quando eu leio meu livro, eu digo, não, isto aqui não foi eu que escrevi. Como é possível? Como assim? E em Moçambique, não há ninguém que lê aquele livro e saia assim, indiferente. As pessoas dizem, não, Rufina, este livro... As pessoas começam a ler o livro, param no meio e vêm dar testemunho. Rufina, eu não consigo parar de ler este livro. Eu me identifiquei. Deus sabe exatamente quem devia ler aquele livro. Mas então, eu estava a contar, né, da minha parte onde eu me afastei da igreja. Eu fiquei muito tempo longe da igreja, mas sempre a confiar em Deus e a sentir-me protegida, porque passei por muitas situações de assédio sexual, quase fui, né, abusada sexualmente, mas graças a Deus Deus me guardou o tempo todo, me protegeu de tanta coisa. Quando eu olho para trás, eu digo, meu Deus, como você falou, foi a mão de Deus estava lá o tempo todo. Mesmo que eu tivesse me afastado dele, porque eu via Deus naquela igreja, então eu disse, não, eu não vou mais naquela igreja, vou me esconder de Deus, vou viver a minha vida como eu quero. Ele estava ali o tempo todo a ter o mínimo de cuidado, carinho comigo, o tempo todo a guiar-me, a mostrar o caminho que eu devia seguir. E eu lá pensar que eu vou viver a minha vida, estou fazer o que eu quero. E ele nos deu livre-arbítrio, ele deixa tu fazer o que tu quiseres. Deixa assim, porque ele não tem como te obrigar. Mas ele está ali, atento, para o dia que tu disseres, eis-me aqui, Senhor Deus, eu preciso de ti. Ele vai estar com ele vai pegar a tua mão e vai dizer, ok, vamos caminhar juntos. Ele vai te direcionar para a rota que ele tenha traçado para ti. Então, nessa questão de eu estar, assim, a viver a minha vida na vontade, como eu queria, mesmo assim, Deus já cuidar de mim, Ele trouxe-me para o melhor país. Eu digo isso. Deus trouxe-me para o melhor país do mundo. Ele apresentou-me o melhor homem do mundo, deu-me o melhor marido do mundo, deu-me os filhos mais lindos da minha vida. Para mim, Ele só me deu o melhor. A pessoa pode escrever, as pessoas que reclamam, que a Suécia é frio, é isso, aquilo. Eu posso até dizer que é frio, mas eu só digo obrigada, Deus, por eu estar nesse país maravilhoso, porque eu, como aquela pessoa que defende direitos da criança, que eu até, né, estudei, isso foi me mostrado, eu digo, uau, o país que mais olha para a criança, porque a criança, aquele adulto, o adulto que somos hoje, é formado na infância. E como tu tratas a criança, vai determinar o adulto que ele vai se tornar. Então, esta sociedade é uma sociedade próspera e muito, muito próspera. E tem muita sabedoria, tem muita, como é que se diz, muito avanço tecnológico, porque as crianças se sentem seguras de si. Só que, infelizmente, em algum lugar, elas também foram, as pessoas aqui na César foram se desviando do caminho de Deus. Elas foram confiando muito mais na sua força, na sua expertise, que elas acham que o país é tão abundante que elas acham que já não precisam de Deus. Então, isso é que é muito triste, porque aí é que está. Quando nós não temos assim, como é que se diz? Não passamos por dificuldades, não passamos por desafios, a gente pensa que, não precisa de Deus. Mas quando a gente está lá na cova, a gente tem, meu Deus, eu tenho aquele Deus que pode me tirar dessa cova. Sempre que Ele está ali, quando está tudo bem, a gente tem essa tendência de acreditar que somos nós, que somos capazes, que não precisamos dele. Mas quando a gente está lá no fundo do poço, aí diz, oh Deus, estás aqui. Então, mesmo eu estando longe dele, ele me trouxe para aqui, ele estava sempre a trabalhar em mim e comigo o tempo todo, mesmo eu estando longe. Mas Deus usa pessoas sempre para nos abençoar, para nos mostrar que Ele ainda está ali e para que Ele nos ama. Então, o que aconteceu? Ele trouxe uma amiga minha angolana que me levou para a igreja. Nessa igreja, eu voltei a ter essa reconexão com Ele, voltei a ver claramente o que Deus estava fazendo na minha vida. A minha fé foi ativada. A minha fé foi ativada de um jeito que eu disse, uau, glória a Deus. Então, eu comecei a ter... E Deus faz as coisas de um jeito. E eu fiquei lá durante alguns anos. Mas depois também comecei a ver outras coisas que eu não estava... que não fazia, não iam de acordo com aquilo que eu acreditava, não iam de acordo com aquilo que estava escrito na palavra. Eles pegavam na palavra e distorciam. Então, isso também começou a fazer afastar-me de lá. Mas, o primeiro passo para eu ter esse reencontro com Deus, eu dou graças a essa igreja, eu dou glória a Deus por eu ter ido para lá. Porque foi um período mesmo, uau, de fé. Eu via tanta coisa acontecendo na minha vida. Eu só dizia, uau, isto é Deus, isto é mão de Deus, Deus é poderosíssimo. Mas depois de estando lá naquela igreja, conheci o Reinhard.
que começou também, que, né, o Reinhard Hitler, que é meu mentor espiritual hoje, participo da mentoria dele, e ele foi mostrando um outro Deus, um Deus assim, amigo, um Deus que não pune, porque naquela igreja era muita pressão. Ah, porque se tu não fizeres isso, tu vais perder a salvação. Ah, porque então a pessoa está lá, mas está lá com medo. A pessoa diz, como é possível um Deus tão bom, maravilhoso? Como é que ele não quer que a gente viva com medo? E quanto mais eu fui escutando o Reinhard, uau, eu fiquei deslumbrada. Vamos aqui mandar um aviãozinho. Acho que não sei se aí no Brasil devem estar a dormir ou devem estar no trabalho. E em Moçambique também deve estar no trabalho. Mas quem estiver aqui online, a gente já manda live. Eu vou mandar o aviãozinho aqui, para ver se as meninas acordam e vêm cá para a live. Fina, Participar e dar a só sua... Sim? como você disse aí de fugir, né? Você falou em algum momento sobre fugir na hora da escrita, né? Não, eu não vou escrever isso aqui, não. Então, isso é muito comum, né? Eu tô nesse livro Sim. com essas mulheres e também teve uma que falou: Meu Deus, será que eu escrevo tudo isso? Uhum. Mas foi cura. Uma delas até escreveu e foi até se reconciliar com os pais e escrever sobre uma coisa, escreveu sobre outra coisa e Uhum. teve um reconciliamento com os pais a partir do livro. Então eu falo, gente, como Deus é maravilhoso, né? Ele usa dos meios dele. E é tudo sobre ele, não é sobre nós, né? Como essa live aqui, é sobre ele, é para trazer, né, experiências para vocês, é para trazer testemunho de fé, para vocês entenderem que sempre foi a mão de Deus, sempre será a mão de Deus, né, Rufina? É Mas pode continuar que tá exatamente. interessante. Não, mas é exatamente isso. Deus é tão lindo, é tão lindo. Tudo aquilo que eu vivi, eu não havia de querer viver nada diferente, porque senão eu não seria a mulher que eu sou se eu não tivesse passado por aquilo que eu passei de maneira inconsciente e tudo que aconteceu cooperou para quem eu fosse hoje. Então, nessa igreja que eu estava a falar, que eu fui lá para essa igreja, mas depois comecei, já me incomodava, ia lá por obrigação, né? E eu disse, não tem que ser assim. E logo a seguir, Deus me introduziu ao Reina e ele mostrou aquele amor. E a Reina sempre diz, Deus quer que a gente se sinta amado por Ele. Mais do que nós amamos a Deus, né? Primeiramente diz amar a Deus como a ti mesmo, amar a Deus sobre todas as coisas e amar a Deus como a ti mesmo. Mas o Renan, ele tem tido tantas revelações e ele partilha isso na mentoria. E eu digo, uau. E ele diz, se tu te sentes amada, é aí que tu vais ser a tua essência vai ser ativada. Tu vais ser aquela mulher forte, corajosa, porque o verdadeiro amor lança fora todo o medo. Não é porque, eu não tenho medo. O medo é uma ação, né? É uma reação humana. Mas quando tu sabes quem está ali, quem é o teu pastor, que tu sabes que aquele que está contigo nunca perdeu uma batalha, tu vais até se pode ter medo, mas logo que diz, oh, meu Deus, ele é o vencedor, então, e ele habita em mim, Jesus habita em mim, ele já venceu. Então, vou descansar em paz. Então, vou lá e faço o que tem que ser feito mesmo com medo, porque ele é que vai estar à frente de tudo, ele é que vai me guiar. Quando o medo bater na sua porta, na porta do teu coração, não abra. Deixa aquele que habita lá, Jesus, ir lá abrir a porta, porque ele já venceu tudo. Quando o inimigo vier com mentiras acerca de quem tu és, quem tu não és, o que tu és capaz de fazer, o que tu és capaz de fazer, não escuta, não abre essa porta, ele vai vir lá, go, go, go. Olha tu, olha, quer escrever livro? Tu não és capaz disso. Diz Deus, vai lá atender aquela porta não é para mim. E Jesus vai lá. Só dele chegar assim, esse nome Jesus, o inimigo foge, ele corre. Jesus, o nome de Jesus, seu nome tem um poder, tem um poder, tem um poder. Em todas as situações da aflição, se você falar Jesus, Jesus, pronto, o inimigo, esse nome faz com que ele fuja, desapareça. E eu já tive muitos medos, como uma mulher africana. Lá em Moçambique temos muitas, como é que se diz? Muitas superstições, né? As pessoas têm medo de magia negra. Na África, você sabe, mas é muito comum isso das pessoas terem inveja, depois irem querer fazer alguma coisa lá para prejudicar o outro, tudo mais. E eu sempre tive medo disso, porque eu sempre senti que Deus me protegia. E quando eu vim para aqui, para a Suécia, quando eu dizia, meu Deus, a vida não pode ser assim tão boa. Alguma coisa vai acontecer, ou as pessoas vão começar com inveja. Eu tenho esse medo. E quando nessa igreja, eu tive uma palavra bem forte. Senão, ninguém toca nos escolhidos de Deus. Ninguém. Se tu tens esse medo, saiba que sinta-te amada e esse medo vai desaparecer. Então saiba que se qualquer coisa que for feita contra ti, não te vai chegar. Vai ler, sabe, está lá escrito, né? No Salmos 91. Mil cairão à minha direita, os mil ao meu lado, mas não chegarão a mim. Então não tenha medo. O pastor falou, até pega no teu fio de cabelo, vai entregar a essa pessoa que tem inveja disso para ela fazer o que ela quiser com aquele fio de cabelo, porque aqui é assim, lá na Moçambique,
o teu fio de cabelo, deixar no pente, alguém encontra, vai fazer não sei o quê. Ai, sabes quando eu vim para aqui para a Suécia, eu achei muito engraçado o fato de, aqui na Suécia, as pessoas vêm com o correio, né? O correio, na tua porta de casa tem ali um buraco, onde as pessoas metem o correio, tipo os envelopes ali, eles abrem um bocadinho, metem e puxam ali e fecha. Eu dizia, meu Deus, se fosse em Moçambique, as pessoas vinham aqui a meter cobras, largar, meter tudo e mais alguma coisa. Eu ficava impressionada como qualquer pessoa podia entrar naquele prédio, no meu prédio, ir lá para deixar, né? Deixar, qualquer pessoa pode chegar lá, abrir, afastar aquela. Tem ali só uma luca, uma tampa, não sei como falar, né? É a porta, tem uma tampa assim de aço, que a pessoa com o dedinho afasta, aquilo abre. E os que têm as suas encomendas atiram ali. Então, tudo fica ali no tapete, lá dentro, quando tu chega a chave, com a chave está ali. Eu disse, é Moçambique. As pessoas haviam de selar ali, todo mundo tem com medo que eles haviam de selar, bem selado. Mas eu disse, Deus que me proteja aqui nesta casa. Não tem nada que vai entrar aqui. Tem o fogo do Espírito Santo Rodesta, está aqui nesta casa. Tudo que quiser entrar aqui, que não vem, Deus vai queimar. Os anjos de Deus deu ordem para que me protejam dia e noite, a minha família. Então, esses medos foram desaparecendo. Quando eu fui declarando quem eu era, declarando que eu sou filha de Deus, que eu sou protegida. E a minha intimidade, a minha relação com Deus também foi ficando cada vez mais forte. Eu comecei a dar ouvido, tanto mais que na escrita do livro, por mais que eu tivesse assim, com dúvida, tivesse, né? Eu dei ouvido, escutei, eu obedeci e escrevi. E o resultado hoje eu digo, uau, isto é obra de Deus. Graças a Deus que eu obedeci. Graças a Deus porque eu hoje não sinto mais culpa, não sinto vergonha, porque ninguém tem que sentir vergonha de ter uma vez ter sido abusado ou ter quase sofrido um abuso, ou por ter pais pobres, ou por ter sido maltratada, mas nós temos essa vergonha, essa culpa, tipo, ai, porque a sociedade diz que nós temos que ser de um jeito, senão nós somos daquele jeito, então as pessoas não vão nos aceitar. Então a gente carrega, muita criança carrega culpa, carrega vergonha, vai se esconder porque não quer. E a mão de Deus, quando eu digo que tudo coopera para o nosso propósito, para o nosso bem, quando eu vou pensar agora, meu Deus, o que eu estou a fazer hoje? Deus já sabia o que ele já tinha planejado para mim. Em Moçambique, antes de vir para a Suécia, quando eu acabei, né, o vestibular, o 12º ano, entrei para a faculdade lá, antes de vir fazer psicologia, eu fiz biologia em Moçambique, e na mesma altura eu comecei a dar aulas extras para alunos, crianças, né, explicação, aqui chama explicação, não sei como vocês chamam aí, mas é tipo, as crianças que na escola têm nota baixa, né, não tiram notas muito... Reforço. Exato, então Aula eles de têm que ter reforço. essa aula de reforço. Então eu comecei a trabalhar numa instituição que dava aulas de reforço e eu lá atendia muitas crianças. E elas chegavam lá para mim, ai, tia Rufina, quem me dera estar de férias agora como os outros meninos, mas eu sou tão burra, então meus pais mandaram-me para aqui para vir estudar, porque eu... E elas falavam assim, porque eu sou burra, porque eu não entendo nada, porque eu não sou nada, porque eu... Elas iam fazendo, e eu dizia, meu Deus do céu, eu olhava para ela e dizia, olha, mas tu és tão inteligente, mas tão inteligente, só que talvez na aula eu estava já a prestar atenção numa outra coisa. Então eu começava a falar, sem antes ter estudado psicologia, sem antes saber que hoje eu estaria a trabalhar com isso, porque hoje quem vem para mim não são mães que têm crianças, né? Elas estão preocupadas com os seus filhos adolescentes, são mulheres que estão preocupadas com, né, com o seu lar. Então, tudo aquilo que Deus foi naquela altura, eu acho que não era eu a falar, acho que era a voz do Espírito Santo a usar-me sem eu saber para edificar, para fazer aquelas crianças sentirem, ativar a essência delas, sentirem fortes, corajosas, poderosas. Eu dizia, vocês são muito inteligentes, vamos fazer isto aqui é muito fácil, isso, tu não devias estar aqui, mas agora estás aqui, vamos fazer o melhor das pessoas, vamos fazer isto, tu vais chegar a casa, tu vais ter as melhores notas, tu vais ser o melhor aluno de turma, e próximo ano já vais estar nas tuas férias, vamos nos concentrar aqui e vamos fazer isto. E lá elas ficavam todas empolgadas, concentravam-se, entendiam a matéria assim de um jeito tão leve, mas tão fácil. Porque quando a gente está ali a colocar pressão na criança, tu és uma burra, tu não consegues nada. Vamos. A criança sempre fica muito estressada. Ela quer tanto agradar, ela quer tanto ser boa, mas ela fica bloqueada, a aprendizado dela bloqueia. Mas quando a gente começa a declarar que mas tu és tão inteligente, isso vê com a nota baixa, o próximo teste tu vais fazer muito melhor. Eu sei que tu vais estudar, vais coletar, vais fazer, em vez de xingar, ter punição, mandar não sei para onde. Então, quando a minha mãe, ainda esta semana, a mamãe falou para mim, Rufina, eu preciso muito da tua ajuda com meu filho adolescente, porque ele tem 16 anos agora, ele sente-se, né? Ele tem autoestima muito baixa, ele sofre bullying, ele se sente, né? Ele não está bem. Eu preciso de ajuda, porque eu já procurei tantos psicólogos, já procurei muita gente, mas eu não consegui encontrar alguém que pudesse me ajudar. E ela disse, esse meu filho desde pequeno, ele sempre foi a essas aulas de recuperação, as explicações sempre, desde o primeiro ano. Então, nas férias, quando ele está de férias, eu coloco ele para ter essas aulas de recuperação o tempo todo. E às vezes eu pergunto, ok, tu colocas ele na aula de recuperação o tempo todo, sim. E como é que vai?
não melhora, porque ele está lá, ele quer tanto estar de férias, eu quero estar a brincar, mas eu posso ir lá porque eu quero que ele melhore tanto. Então, eu disse, por acaso, quando ele tem mesmo explicador o tempo todo, como é que é? Como é que varia? Porque eu comecei a ver um padrão. Não, os explicadores todos desistem dele, dizem que ele não tem solução. Eu disse, disse, não, os explicadores desistem dele. Eu disse, então, sabes que o fato de tu já tentaste sentar com ele, ajudar ele, tu própria. Não, é porque ele é tão, eu não sei, eu não ia dar conta, porque ele é tão distraído, ele é tão, eu acho que ele até tem começou ADOD, né? Dislexia, começou a ter dislexia, mas ele começou, eu disse, olha, antes de colocar, eu falo sobre isso no meu livro, antes de colocar qualquer diagnóstico no teu filho, tenta entender, porque as crianças têm fase, a infância tem fase, só que nós adultos temos tanta expectativa da criança, queremos que ela seja na fase que nós queremos que ela seja. E as crianças são todas diferentes, mas nós começamos a comparar o nosso filho com o filho da vizinha. O filho da vizinha já anda. A Leandra já anda, ela nem tem um ano, já anda. O meu filho ainda nem senta direito. Não, alguma coisa está errada com o meu filho. Não, cada criança, ela desenvolve. A Leandra tem irmãos que correm ao lado dela o tempo todo. E ela quer correr com os irmãos. Então ela vai se apressar do desenvolvimento dela. É aquela criança que às vezes talvez leva mais tempo, um dela nem vai gatinhar, ela só vai levantar e começar a correr. Tu não sabes, mas nós comparamos, nós estamos ali, começamos a questionar por que o filho é assim. Ele deve ter. Começamos a procurar diagnóstico. Porque eu não sou, eu sou mãe, eu faço tudo de bom, tudo perfeito, e ele ainda continua assim, distraído. Então deve ter alguma coisa de errada. Tem que procurar o diagnóstico dele, né? Para depois dizer, ok, ele é assim porque tem um diagnóstico. Não, cada criança é única. Se nós respeitamos tudo que as crianças querem, elas só querem ser vistas, elas querem ser amadas. Essas crianças que nós dizemos, ela tem problema, ela é muito atrapalhada, elas querem atenção. Se elas não vão ter atenção de maneira positiva, né? Positiva, elas vão fazer de tudo para ter atenção, então elas vão se portar mal. Se elas portam-se mal e têm aquela atenção, não faz isso, meu filho, tu. Pelo menos teve uma atenção. Então ela vai continuar a fazer essas coisas negativas para chamar a atenção da mãe e do pai, das pessoas mais próximas. Então, quando essa mãe me falou isso, tipo, Rufina, os professores desistem dele, eu disse, claro, como tu achas que ele interpreta isso quando tu mandas ele para um explicador, ele desiste, o explicador, antes de dizer à mãe que eu desisto, diz a miúdo, mas tu és um burro, não tem solução, eu não quero, nem vale a pena continuar, desisto. E então ele vai meter na cabeça daquela criança, tu és um burro, tu não tens solução, tu és incapaz. E ele, desde o primeiro ano, até agora que tem 16 anos, desde os 6 anos, a ouvir isso, porque ia sempre, todos os anos, a ter que ir para uma aula de reforço, nunca ter tido férias, não é? Porque todo mundo está de férias, ele tem que ir lá. Como é claro que essa criança, a autoestima dela baixa, o bloqueio de aprendizagem que sobe, ela não confia em nada. Quando essa mãe estava a falar comigo sobre isso, de repente Deus me levou para aquela Rufina lá, adolescente, que estava a trabalhar com aquelas crianças, a ensinar a elas, a falar com elas, a dizer o quão elas eram lindas, maravilhosas, inteligentes, que elas estavam só ali, mas que elas não deviam se sentir piores do que as outras por causa disso, porque elas estavam ali para elas estão, né, aperfeiçoarem alguma coisa que elas vão ser melhores. E realmente, todas as crianças que iam lá para aquela explicação, elas viravam as melhores crianças da turma, estavam nos quadros de honra, e aquele instituto, como não digo que foi para minha casa, mas aquele instituto cresceu tanto, porque espalhou-se a mensagem. Aquele instituto, as pessoas que vão para lá para aquela explicação, elas são as melhores da turma. E mesmo as pessoas que nem tinham problemas, todo mundo já queria ir para lá, que era para, né, para ter as melhores notas, porque a senhora com quem eu trabalhava, que na altura era mãe de um namorado meu, né, agora, né, há 20 anos atrás, ela também era era uma boa pedagoga, ela era muito boa a trabalhar com crianças, a incentivar as crianças, ela nunca chamava a criança de burra, ela só dizia aqui, os melhores alunos deste país estão sentados aqui. Ela motivava as crianças de um jeito, estás a perceber? E ali eu dizia, uau! E ela também é cristã, né? Acredita em Deus. E ela é uma mulher que eu digo, até hoje eu tenho contato com ela, eu admiro ela, porque ela até hoje ela tem esse trabalho, ela está com 70 anos agora, mas ela continua e é tão amada por todas aquelas crianças que passam por lá. Porque ali, aquele centro deixou de ser o centro das crianças burras para ser o centro de elite, tipo, das crianças que querem ser o topo das crianças. E é tão bom. Quando Deus me levou e mostrou-me aquilo, eu disse, uau, Deus é tão lindo. Eu já comecei lá, ele já começou a revelar o meu propósito lá, que eu hoje posso usar aquilo, as mesmas palavras que ele me deu lá, eu posso usar para as mães hoje, para elas começarem a olhar para os seus filhos, como para a essência delas, como aquela criança que Deus criou, que é inteligente, que é maravilhosa como ela é. Só precisa da nossa atenção, do nosso amor, do nosso carinho. Só isso. E isso é fantástico.
Olha só, Rufina, você falando isso, né? Eu fiz um desbloqueio também com a Eleni, né? Só para abrir um parêntese. Como, né, quando a gente é criança, a gente está vulnerável, ainda está, né, criando ali nosso caráter e tudo mais, enfim. Não sei explicar melhor, você que sabe, mas como a gente. As pessoas nos rotulam, né? Como você falou, ele não sabe, ele não consegue, ou ele é assim, né? Eu ouvi muito quando eu era criança. Ela é tagarela, ela é atrapalhada, ela é desengonçada, né? Eu ouvia muito isso. E aí a gente cresce, né? E parece que você é aquilo, mas você não é, né? Pois Você é. é a imagem e semelhança de Deus, você tem coisas que as pessoas te rotulam, mas quando você cresce, você entende, você faz esses desbloqueios. E eu tinha uma professora, você falando aí, eu lembrei, meu Deus, ela era uma professora de matemática, ela era bem gorda mesmo, sabe? Bem gorda. E ela falava assim: se a gente errasse alguma coisa, ela ia sentar em cima da gente. Imagina a gente criança, né? Eu acho que na cabeça dela, ela falava ali para brincar, eu acredito nisso hoje, né? Não sei, prefiro acreditar sim. Mas ela falava: se vocês errarem, eu vou sentar na cabeça de vocês. Nossa, mas ela gritava com a gente. Gente, mas era assim um trauma, né? E eu falo, olha lá, Dona Edna, já sabe, porque ela estudou também no SESI, essa minha amiga, é amiga da minha irmã, a Elisângela, a Lisa. A dona Edna. Gente, mas ela falava assim, que ela ia sentar na cabeça da gente. Imagina, a gente tinha um medo de ir para frente na lousa, para escrever, né, para fazer. E esses dias, Rufino, meu filho, né, ele começou a chorar aqui que ele não queria ir para aula. E eu falei: por que você não quer ir para aula hoje? Aí ele falou assim: mãe, porque a professora, quando a gente chega e se esqueceu de fazer a lição, ela grita, mãe. Ele chorando, porque ele tinha esquecido de fazer uma lição, né? Tinha um dever de casa, ele esqueceu e ele começou a chorar, que ele não queria ir para a escola, que a professora ia gritar. Olha só os bloqueios, Olha né, só. que os professores colocam, né? Professores, Olha pais, a só. gente sabe. Sim. Aí eu peguei e falei assim para ele: não. Eu falei assim: você pode ir, você fala que você se esqueceu, que é normal se esquecer, você vai assumir o seu erro, né? Você esqueceu. Eu tinha perguntado se ele tinha dever, ele tinha falado que não. Eu também não fui olhar, né? Porque ele já tem 9 anos. Mas ele se esqueceu. Eu falei: você vai falar que você se esqueceu. E se ela começar a gritar, você fala: você não precisa gritar. Você conversa com ela. Porque ela vai ver em você, né? A sua serenidade, a sua calma, a sua verdade. Você fala com ela, conversa, não precisa chorar. Eu só sei que ele chegou lá e, enfim, ela acabou nem corrigindo aquela lição e passou. Mas olha só o trauma, né, que Uhum, ela estava uhum. colocando nele. Então, eu, É. eu vejo a importância de você falar isso para os seus alunos na época e hoje para as mulheres, né, que a gente fala. Eu também falo para as minhas mentoradas, eu falo: você é capaz, você consegue, você vale ouro. E vale mesmo, a gente sabe que Sim. vale. Mas É. são muitos bloqueios que vêm lá de trás, né, Rufina? Muitos bloqueios que vêm lá de trás. Meu Deus do céu. E é autoridade. O professor é autoridade. Então, quando a professora diz alguma coisa, as crianças não entendem ironia. O meu sogro, ele está aqui conosco no campo, né? E ele tem 80 anos. E ele no tempo dele, era assim, as pessoas tinham toda hora a chamar a atenção a criança tinha que obedecer, o adulto, a criança tem que estar sentada, né? E quando meu esposo, que agora tem 40 anos, nasceu, o pai já tinha 40. E o pai era assim, sempre foi muito amoroso, muito carinhoso com ele, mas também sempre foi assim, tinha que, né, ter estrutura e tudo mais, tinha que comer o prato, a comida tinha que acabar, a comida estava no prato, não podia sair da mesa antes que os outros acabassem de comer, ele tinha que escolher a roupa dos meninos, né, vestirem e tudo mais. E nós temos outra maneira de educar os filhos. Nós sabemos que nós, na nossa família, nós conversamos com as crianças. A democracia, que é muito importante as crianças se sentirem pertencentes, se sentirem também, como é que se diz, que elas têm o direito e poder de escolha. Se bem que nós, adultos, acabamos decidindo, nós é que também o que é melhor. Também há que impor limites, mas sempre com muito amor, carinho, sem que a criança se sinta intimidada, sem que a criança. Porque isso causa traumas. E elas não entendem ironia. Então, meu sogro às vezes fala algumas coisas. Meu marido diz: pai, para com isso, para. Eles não são meus filhos. Então, tu já nos criaste, antes de educar, desde que eu eduque, porque a criança não entende ironia. O que tu falas, ela vai acreditar. Tanto mais quando a professora lá falava: vou sentar na cabeça. As crianças, vocês acreditavam, tipo: meu Deus do céu, olha, esse texto todo na minha cabeça.
Mas as crianças não entendem, Bruninha. As crianças acreditam literalmente em tudo que os adultos falam. Eu conto lá no meu livro também um episódio que a minha mãe tinha mandado. Ela disse que ela morava na África, tudo disse que eu mando um caminhão cheio de doces para ti, numa carta que ela escreveu, não era só. E eu fiquei à espera do caminhão cheio de doces. Eu falei para todas as minhas amigas: o caminhão vem para aqui. Minha mãe mandou caminhão cheio de doces da África do Sul. Eu prometi a todo mundo doces. Só depois, isso nunca mais chegava. Quando eu fui dizer, mas avó, esse caminhão nunca mais. Ela disse, mas era uma maneira de dizer beijinhos, tipo, cumprimentos, tipo, era uma. Fiquei tão com tanta raiva. Porque a criança não entende que. Não entende ironia, ou não entende que figuras de estilo, metáfora. Não entende isso. Aquilo que tu falas para a criança, ela acredita. E se tu és autoridade, então na vida dela, pior ainda. Então, os professores têm que ter muito cuidado com o que elas falam para as crianças. E depois, claro, que os professores também têm os seus traumas, os seus bloqueios, e elas vão carregar isso para o local de trabalho, que é a escola. E elas têm que ter um papel importantíssimo de educar as crianças. E se nós em casa, os pais, não falamos com os nossos filhos, não explicamos quem eles são, não ativamos a identidade deles, não falamos coisas, eles vão lá e acreditam em tudo que a professora fala e eles ficam completamente bloqueados, ficam traumatizados por o resto da vida, porque começam a entender, eu sou tímido, não querem mais falar em público porque a professora zoa ou a professora bate. Muita coisa que a gente carrega lá da nossa infância, dos pais, e os pais não fazem isso por mal, mas eles também foram crianças um dia e eles também foram tratados dessa maneira. E eles acreditaram que essa era a maneira correta de tratar. E eu falo sempre que a diferença entre eu, né, os meus. Porque eu também, quando meu filho nasceu, eu dizia que eu não ia falar, não ia gritar coisa, não ia ser como meus avós, mas eu comecei a fazer isso. Por quê? Porque eu estava bem enraizado em mim. E a diferença entre eu e os meus avós é que meus avós não tinham noção de que aquilo que eles estavam a fazer era errado. Eles não sabiam que aquilo era prejudicial. Eles pensavam que gritando, e ralhando, batendo, a criança ia se comportar bem. E acontecia, a criança se comportava bem por medo, mas aquilo ficava um trauma na cabeça que depois ia virar um bloqueio, né, na fase adulta. Elas se comportam, não é porque ela é bem educada. A criança, como tu falaste, tu ouvias que eras desengonçada, que eras tagarela, Deus te fez para falar, para espalhar a mensagem, para ensinar, para tudo mais. Pois, olha essa tagarela, cala a boca. O teu propósito começa a ser bloqueado lá na infância. Olha essa que quer só se aparecer. Olha ela toda desengonçada. Cada fase tem, cada fase da infância, cada criança tem a sua fase. Toda criança passa por essa fase. E acho que todas as crianças já ouviram isso, que ela já é desengonçada. É porque ela estava naquela idade em que ela era desengonçada. Eu vi que era para mãos de manteiga. É porque eu estava naquela idade. E os adultos não conseguiam ver que, olha, isto é uma fase, vai passar. É tipo, ela é uma criança, ela tem que ser bem comportada, ela tem que saber lavar a louça direito como eu faço, ela tem que. Eles não conseguiam entender a diferença entre adultos. Nós esperamos das crianças aquilo que elas façam as coisas exatamente como nós fazemos, exatamente como nós queremos. Temos expectativas, que às vezes é difícil né, delas de cumprir com essa expectativa. E aí acabamos chamando nomes e punindo. A criança acredita e ela começa a repetir para si mesma. Já que ela ouviu muitas vezes, eu sou desengonçada, e ela diz, eu sou desastrada mesmo, e ela cresce, chega lá, ela quer fazer alguma coisa. Deus diz, minha filha, vai lá pegar a palavra, vai abrir essa live, fala sobre o coração, fala sobre os provérbios. E não, eu sou desengonçada, eu sou atrapalhada, vou chegar lá, vou começar a meter as mãos pela cabeça. Não, meu Deus do céu, não vou fazer isso. Deus diz, vai, minha filha, vai. Tu tens esse propósito, tens o dom da palavra. Eu vou estar lá. Você precisa de abrir a boca. Eu vou te dar o que tens que falar. E não, aquele bloqueio não nos deixa. A gente quer, a nossa consciência quer, mas o nosso subconsciente diz. Não te lembras como riram-se de ti na infância, porque tu foste lá, começaste a gaguejar. Não te lembras lá que outra vez que as pessoas vão lá e comecem a julgar, tu começas a chamar de desengonçada. Porque nós temos medo do julgamento, temos muito medo do julgamento. A gente diz, não, vou ficar aqui na minha zona de conforto, ninguém vai tocar na minha ferida emocional, naquela, né, a ferida da humilhação, ninguém vai. Então a pessoa acaba não fazendo aquilo que Deus colocou no nosso coração. Mas Deus é tão lindo, ele é tão lindo, como eu falei, ele vai nos dando o nosso propósito. E eu cheguei aqui, eu sabia que eu queria fazer psicologia, porque eu queria trabalhar com pessoas. Então deixei biologia, custou muito mais essa decisão. Eu queria fazer mestrado em biologia, começar, né, a trabalhar no laboratório, mas eu sabia que essa não era eu, não era aquilo que eu queria fazer. Eu ficava entediada, ficava fechada num laboratório. Eu dizia, mas eu quero pessoas, eu quero trabalhar com pessoas, eu quero. E lá comecei a ver, a procurar, como é que eu faço para mudar de biologia para psicologia. Comecei a procurar, né? Quando a gente tem um sonho,
às vezes a gente diz isso é impossível, porque em Moçambique praticamente era impossível. Porque eu já tinha estudado ciências, eu tinha estudado. Em Moçambique você tem que escolher ou letras, né? Ou ciências. Tu vais para ciências, não tem como tu de repente ir lá ser psicóloga. Aqui eles dão essa oportunidade. Se tu estudaste ciência, depois queres fazer, tu podes estudar algumas cadeiras para depois ir entrar na faculdade, como, né? E fazer essa. E eu fui procurar, porque às vezes a gente tem aquela crença, é impossível, e a gente para por aí. Não, nada é impossível. Principalmente se tu tens Deus contigo, se tu tens fé, nada é impossível. Deus muda as leis. Ele já fez isso, muda as leis, muda tudo para te beneficiar. Se tu acreditas que é possível. Então, pronto, eu lá fui estudar o que eu tinha que estudar para começar a estudar psicologia e formei-me e tudo mais. E aí, né, trabalhando na integração de famílias refugiadas aqui, amo o meu trabalho e tudo mais, mas meu coração também, né, nessa questão de eu não conseguir ser aquela mãe que eu queria ser, nessa questão de meus bloqueios começarem a vir à tona, porque eu dizia, meu Deus, eu sei que eu não quero gritar com meu filho, eu não quero ser assim, mas por que que isso vem sempre para mim? Eu tenho essa consciência de que eu não queria. Então aí eu comecei a orar, Deus, por favor, me faça aquela mãe que o Senhor me fez para ser. Eu sei que o Senhor, eu sei que eu posso ser a melhor mãe para esse meu filho. Eu sei que eu posso ser uma boa treinadora, então me mostra o que eu tenho que fazer, me mostra, porque eu sozinha, mesmo depois de eu estar formada em psicologia, por isso é que eu sabia que tudo que eu estava fazendo era errado, mas eu não dava conta sozinha de mudar de nota, porque os bloqueios estavam tão, né, enraigados que eu não conseguia sozinha. Ali Deus foi me mostrando, eu só fiz uma oração e pedi, e de repente foram aparecendo os vídeos no YouTube, falava sobre maternidade, sobre como ser eu sei, sem começar, sem procurar. Começaram a aparecer, eu estava a ver um vídeo, não sei sobre o que, de repente começaram a aparecer esses vídeos. Eu disse, uau, Deus é lindo. Depois apareceu um vídeo lá que disse, saia do pedestal. Tu queres estar no pedestal, não precisas. O teu filho vai amar-te, vai te adorar sempre que tu estejas no pedestal, porque nós, os pais, queremos estar lá no pedestal, tipo, eu sou teu pai. Não faz isso. Mas por quê? Porque não? Porque eu falo, porque eu sou teu pai. A gente quer, né? Que ele nos respeite, mas a gente não respeita a criança. Então, deixa do pedestal. Aquele guru falou claramente, deixa do pedestal, olha a tua criança nos olhos, entenda as necessidades dela, deixa o orgulho de lado, deixa o ego de lado, só dê a ela amor, todo amor que tu podes dar. Depois ele falou, pensa na tua infância. Como é que tu gostaria de ter sido tratada quando criança? Como é que tu gostaria de ser tratada? Então, tu vais tratar o teu filho exatamente como tu gostaria de ter sido tratada. Eu disse, uau! E eu comecei a olhar para meu marido e disse, eu critico às vezes meu marido porque eu digo que ele é muito, muito bonzinho com os miúdos, que ele é mima demais. Mas eu sei também que ele, quando eles passam dos limites, ele consegue dizer isso não. E eles escutam ele, porque quando a mãe quer pegar ela toda hora, não faz de toda hora, não, 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 para tudo. Eles começam a dizer, ai, já começam, né, a pensar, ai, não, já vem ela, já, mais uma vez. Enquanto ele permite tudo, né? Como às vezes diz assim, tu escolhes as tuas guerras, as tuas lutas. Porque às vezes, das 10 coisas que nós dissemos não, às vezes não, só uma é que realmente devia ter sido um não. Mas a gente só porque a gente é mãe, pai, não, 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 para tudo. Então, quando eu comecei a olhar para o meu marido, quando eu vi esse vídeo, eu disse, meu Deus do céu, é exatamente isso que o meu marido está a fazer. Ele está a tratar os nossos filhos como ele gostaria de ter sido tratado, com muito amor e carinho incondicional. E eu comecei a ter um desbloqueio, eu disse, meu Deus do céu, eu acho que o fato de eu estar a falar isso para o meu marido é porque eu, na verdade, gostaria de ter sido tratada exatamente assim como ele trata os meus filhos. E não fui. Então, para mim é tipo, inconscientemente aquilo doía. Aquilo doía. E daí foi mostrando outros vídeos, foi mostrando, e depois foi mostrando, né, um curso de reprogramação mental. Antes de mostrar o curso, apareceu lá uma mentora de reprogramação mental, né, uma terapeuta, que eu disse. E eu, às vezes, aquele orgulho de, mas estou formada em psicologia, por que que eu vou ter que procurar, né, terapeuta? Claro que a gente também pode procurar. Eu disse, mas não, na formação eu já procurei, agora, porque eu consigo sozinha. Mas aquela voz dizia, menina, tu estás nessa luta há muito tempo. A gente às vezes precisa deixar o mundo de lado e procurar ajuda. Quando tu vês que um mentor, um instrutor, um coaching vai te ajudar, tu podes até conseguir sozinha, mas talvez ia te levar muito mais tempo, ia sofrer muito mais dores, muito mais perdas. Talvez tu e teu filho iam se, né, afastando cada vez mais, até ele chegar na adolescência que já não precisa de ti. É quando tu de repente já consegues ser aquela mãe que tu gostaria de ser, e ele diz, mãe, não precisa de ti agora. Então, quando eu comecei a ir à terapia e a terapeuta ela usou a programação mental e eu comecei a ver os benefícios, né, da regressão e tudo isso, eu só dizia obrigada a Deus, porque tudo isso vem de Deus. Às vezes, quando a pessoa é cristã,
Às vezes tem aquela religiosidade. Ah, não, porque eu sou cristã, então eu não posso ir a terapias, porque eu não acredito em Deus. Deus é que vai me curar, Deus é que vai. Mas olha, Deus usa pessoas para te curar. Senão tu vais ser como aquela pessoa que estava ali a afogar e a dizer, Deus, vem me ajudar. Deus mandou um barco, a pessoa diz, não, estou à espera que Deus venha. Mandou o outro, mandou. Ah, não, estou à espera. A pessoa afunda, vai lá para o céu e Deus pergunta, mas então, ele diz, mas Deus, eu esperei por ti. Como esperaste? Eu mandei tanta gente ali, tu não quiseste aproveitar. Ah, como? Achas que eu sozinha, eu espírito, havia de ir lá e te ajudar? Como assim? Então vamos pegar nas mãos que estão estendidas para nós, vamos deixar o orgulho de lado. Se tu sabes que estás a travar, que já tentaste de tanta coisa e tu não consegues, tu sabes que tu tens um livro dentro de ti, ou que já tentaste, mas depois ficas bloqueada, tá ali, pega uma mentora de livros que ela vai te ajudar a desbloquear isso. Se tu tens bloqueios emocionais, estás a repetir os mesmos padrões, estás a ser uma mãe que tu não queres ser, estás a cometer, tens aquela. Dizes que eu sou tímida. Os tímidos não herdarão o reino dos céus. Tu não és tímida. Tu simplesmente foste bloqueada e acreditaste nessa mentira. Isso é uma mentira. Então, se tu sozinha não consegues deixar isso, não consegues enfrentar esse medo, ir lá e provar que tu não és tímida, ir lá fazer uma live, ir lá escrever um livro, procura alguém que te possa ajudar. Não seja orgulhosa. Então, quando eu deixei meu orgulho, fui lá para a terapeuta e tive tanta ajuda, tive tantas ferramentas. Eu disse, meu Deus, eu quero estudar isso, eu quero estudar isso porque eu quero ajudar outras mulheres. E eu nem imaginava que eu ia ser mentora nessa altura, porque para mim é tipo, sabes quando tu recebes tanto, mas tanto, tu queres dar tudo aquilo que tu recebeste. Comigo foi assim. Eu vou estudar, comecei a estudar PNL, comecei a estudar programação mental, comecei a estudar. E eu disse, uau, eu agora tenho que falar sobre bloqueio, eu tenho que ajudar mulheres a desbloquearem, porque muita gente perece por falta de conhecimento. É isso que eu tenho que levar para as mulheres. E eu comecei a fazer webinários gratuitos mesmo. Eu ficava 4 horas, 4 horas, assim, a dar aulas gratuitas sobre programação mental, sobre bloqueios, e desbloqueava lá. E as pessoas diziam, uau, Rufina, uau, isto, nunca tinha pensado nisso, uau, agora estou a entender tudo, toda a minha vida ficou bem claro por que eu faço isso, por que eu não faço isso, por que eu procrastino, por que tudo está bem claro. Rufina, eu quero a tua mentoria. Eu dizia, mas eu não tenho mentoria. Eu não tinha nada para oferecer. Eu não tinha, porque não era meu intuito. Mas também uma coisa é muito. Ali na Bíblia está escrito, né? Que tu tens que vender o teu trigo, não, o teu trigo, abençoar as pessoas com o teu trigo, não dar. Porque a gente pode dar alguma coisa, mas quando tu dás demais, porque tudo é troca de energia, e de um tempo tu começa a ficar cansada. Imagina toda semana, 4 horas ali, a dar toda a energia, deixas o tempo que tu devias estar com a tua família, com os teus filhos, com o teu marido, tu vais lá e dá, e não recebe nada de troca. Também isso é dolorido. E quando eu comecei a fazer isso, antes de eu começar com isso, até antes de eu começar a dar os webinars, tive uma visão bem clara, que foi aí que Deus me mostrou claramente o que eu devia fazer. Foi lá no 417 da Elisângela. Não sei se você estava nessa aula em que ela disse, vocês vão fechar os olhos agora, e Deus vai mostrar a vossa tribo. Deus vai mostrar claramente quem é o teu povo, quem é. Eu fechei os olhos ali naquela visualização. Meu Deus do céu. E comecei a ver claramente mulheres a caírem num poço bem fundo, a caírem. E eu comecei a meter minha mão para agarrar elas. E foi tão forte essa visualização. Eu comecei peguei uma, peguei a outra. Eu já não tinha mais mãos para pegar. As minhas duas mãos. E eu disse, meu Deus, eu não consigo, sozinha eu não consigo. E ele falou, quem que falou que estás sozinha? Tu nunca estás sozinha. Eu estou contigo e eu vou te ajudar. Só vai, só vai. E ali eu sinceramente senti a presença de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo e todas as mulheres já serem levantadas, tiradas daquele poço. Eu disse, uau, uau! E eu até falei, depois falei isso na aula, né? Eu disse, uau, Elisângela, foi isso que eu vi, eu já sei, eu vou ajudar mulheres, eu não sei como, mas Deus quer que eu ajude mulheres. Um tempo depois foi quando eu comecei já a fazer os webinários e eu não tinha conectado o webinar ao fato de Deus ter mostrado o meu povo, o que eu ia fazer. Mas hoje em dia eu consigo ver claramente, digo, uau, Deus me mostrou esse propósito. E eu comecei a fazer gratuito, depois comecei a fazer as mentorias e eu estou aqui. Essa quarta-feira vamos lançar livros, né, das meninas da Avançada, e-books. E elas disseram, eu nunca pensei em escrever um livro. Elas dão testemunhos cada vez mais lindos. E eu digo, é Deus, não tem como tirar Deus dessa equação. É Deus. Quando a gente confia, quando a gente diz sim, e eu sei que essa questão da obediência, tu falas muito disso, e tu és uma pessoa que obedece. Ele fala, e tu fazes. Ele falou, eu vou fazer. Sim, Senhor. E eu, às vezes, me sinto assim, de uma maneira inconsciente, vem aquela desculpa. Ah, não, porque hoje não. Ah, não, vou deixar na próxima semana. Mas aquele dia que tu não fazes, se tu dá uma visão, diz, hoje, abre uma live e faz, e tu não fazes, é talvez naquele mesmo dia que alguém estava precisando ouvir uma palavra lá dos céus, que tu havia sair da tua boca e ia salvar uma vida. Mas tu disseste, não, hoje não, vou deixar para a próxima semana, vou deixar para depois. E eu digo, imagina se eu tivesse
Porque eu também passou isso na cabeça. Quando eu comecei a fazer webinars, depois fiquei grávida da Leandra, estava a passar mal de enjoo, eu estava muito enjoada. Eu disse, não, eu vou esperar um ano, vou deixar talvez eu dedicar ao meu bebê recém-nascido, porque durante a gravidez eu estava ali também, né, a fazer os webinários, estava no 407, estava ali o tempo todo com os meus enjoos, mas eu estava ali, né, e Deus me capacitava sempre, eu ia dar os webinários de 4 horas, ia vomitar logo a seguir, mas eu ia lá, e porque aquilo dava-me energia e força. Mas aí quando eu pensei em parar, e Deus disse, sabes quantas, um ano, sabes o que é um ano? Hã? Sabes quantas mulheres tu podes ajudar num ano? Sabes quantas famílias tu podes ajudar num ano? Quantas mais? Um ano. E quando eu digo, ok, eu falei com a Eleni, eu disse, Eleni, às vezes dá vontade de desistir, ela dizia, ela dá estratégias, né? Não precisas desistir, talvez tu tens que, né, avançada, possa vir passar para mais tarde. E ela começava a dar umas estratégias que eu dizia, ok, eu vou fazer de uma maneira, eu dizia, pesada para mim, mas não vou parar. E quando eu fui fazendo, quando começaram a ver os testemunhos das mulheres, eu disse, meu Deus, se eu não tivesse feito isso, onde é que eu estaria hoje? Onde é que estariam essas mulheres? Como é que ela... E às vezes, tem uma aluna minha que sempre diz, Rufina, onde é que tu estavas há 10 anos atrás da minha vida? Eu queria tanto ter te conhecido há 10 anos atrás. E eu digo, e olha que ela teria esperado mais um ano se eu não tivesse aberto a mentoria. Né? E ela não teria feito tantas descobertas sobre si mesma, não teria ativado a sua essência. E isso é maravilhoso. Deus é lindo, é maravilhoso. É tipo, uau, uau. É verdade, Rufina. Só abrindo um parênteses aqui no que você falou, né? Essa importância de obedecer e tudo mais, né? Sim, de pedir ajuda, eu anotei, né? Eu também numa situação, quando a gente percebe, né, que a gente quer avançar, é só a gente decidir. E eu tô falando isso nesse livro, nesse capítulo que eu estava escrevendo ontem, né? Falando algumas coisas que você tem falado, né? Da gente pedir ajuda, né? O poder do relacionamento é isso, né? É isso o meu tema. E você falou, você escolhe as tuas guerras, né? Eu falo que tem algumas frases que fixam, né? Então, eu digo a mesma coisa, eu disse isso ali no livro. Você que escolhe o que acontece na sua vida, consciente ou inconscientemente, você está escolhendo, né? Então, eu falo ali, você é a média das 5 pessoas que você mais convive. Aí eu falei assim, tá. Eu falei, eu mencionei assim no livro, eu vou mais a fundo. Você é a média das 5 pessoas que você mais convive, não por influência delas. É você quem as atraiu pela sua forma de pensar, né? Pela sua forma de agir, pelas suas crenças. Você Energia. atraiu, então observa quem está ao seu redor. Você está gostando? Então, se você não está gostando é porque, né? Você precisa mudar, você precisa evoluir, né? Não que essas pessoas sejam ruins, mas às vezes a energia está baixa. Mas quando você muda e quando você avança, vão chegando pessoas de outro nível. E gente, é automático. Eu coloquei ali, é natural. É naturalmente as coisas acontecem. Então, quando você muda, você decide mudar. Eu falo sobre isso. Decisão não é ação. Uma coisa é decidir. Veja o significado aí no dicionário. Decisão tem um significado, ação tem outro significado. Você decidiu, tá, mas você precisa agir agora, né? Então, depois que você decide e age, né, as coisas acontecem naturalmente. Quem tem que ficar, vai ficar. Quem tiver que sair, vai sair. E hoje eu falo, meu Deus, eu percebo as minhas amizades como mudaram, né? Como é outra frequência, como é outra cabeça. Então, as 5 pessoas que você mais convive, você que atraiu, né? E se você não tá gostando dessas amizades, você faz um balanço aí, né? Mentaliza aí, põe no papel e analisa, né? Você que precisa mudar. Para de terceirizar a culpa, né? Mude você. Quando você muda, o seu mundo muda. Já ouviu essa frase, né? Quando você muda, o seu mundo muda, mas é você que mudou. E as pessoas ao seu redor vão mudar naturalmente. Exatamente, né? isso é tão poderoso. Exatamente isso que você falou, que a gente atrai, a gente, tudo é energia, a gente atrai pessoas de baixa energia. Se a gente é mimizento, reclama, está naquela frequência de reclamar de tudo, de ser ingrato, vamos atrair pessoas da mesma frequência, mas quando a gente começa a entrar na frequência da gratidão, agradecer por tudo, tudo, você escolhe como é que você quer olhar para cada situação. Você pode escolher olhar para, né, para tudo de uma forma negativa ou de uma forma positiva. Você pode escolher usar para, você pode escolher olhar para o aprendizado ou para aquela situação como uma perda, como algo, né, doloroso. Tudo somos nós que decidimos, como você falou. E isso é tão poderoso. Um exemplo, eu e meu marido, houve um período da nossa vida que nós estávamos sempre a ser enganados. Enganados, tipo, mesmo, tipo, pessoas, o tempo todo. Qualquer negócio que a gente ia fazer, ou qualquer situação que a gente via, a gente era enganado. E eu dizia, eu parei, eu fiquei revoltada. Eu disse, não, por que isso está a acontecer? Qual é a frequência em que nós estamos vibrando? Por que nós estamos a atrair pessoas
que só nos querem enganar. Nós somos boa gente, sim, e nós acreditamos que, né, confiamos nas pessoas, mas isso não é motivo de todo mundo querer enganar. Alguma coisa nós temos que mudar, nós temos que sair de frequência, dessa frequência, nós temos que ter, né, tomar autorresponsabilidade, temos que tomar essa ação antes de entrar em qualquer negócio. Isso é uma coisa de ser prudente, outra coisa é ser mesmo, né? A pessoa só ser, como é que se diz? Não, a pessoa tem que ser, tem que tomar as precauções também. Confiar é bom, mas a pessoa também tem que tomar as suas precauções. Quando a gente começa já a analisar o contrato, começa a fazer as coisas do jeito que tem que ser feito, então as pessoas vão se afastando. Mas quando a gente diz, não, porque todo mundo é bonzinho, é importante confiar e acreditar nas pessoas. Mas a energia que tu já vibrar vai atrair pessoas que tu queres ter para a tua vida, ou que tu não queres. Se tu queres ter pessoas amorosas, carinhosas, tu queres ter, mesmo no relacionamento, a pessoa diz, eu quero ter um homem perfeito como quem diz, né? Quero ter um homem dos meus sonhos, um homem alegre, amoroso, romântico, maravilhoso, tudo mais. Mas tu tens uma frequência lá embaixo onde tu vibras, tu só reclamas, tu só murmuras, tu és ingrata. Como é que tu vais atrair uma pessoa? Tuas frequências diferentes, não tem como tu atrair isso, tens que subir a tua frequência, porque a frequência da ingratidão, a frequência da culpa, da vergonha, a frequência está lá embaixo. E a frequência dessa pessoa que tu queres está lá em cima. Vocês nunca vão se encontrar, nunca. Porque as vossas frequências estão completamente diferentes níveis. É como se tu que queres escutar louvor, se tu queres escutar, né, música cristã, e vais lá para uma frequência de hip hop, R&B, como é que se diz, essas músicas brasileiras, o funk. Tu não vai, como é que tu vai? Eu quero escutar louvor, mas vais lá para o rádio, vais lá para canal de funk. Vai aparecer canal de funk, tu tens que virar, até chegar aquele canal que vai estar lá os louvores que tanto queres. Mas a pessoa quer estar lá naquela frequência lá embaixo, mas a sonhar que um dia vai aparecer aquela pessoa lá com a frequência que eu quero, aquela pessoa maravilhosa que eu quero. Não, muda a tua frequência, começa a agradecer pelas pequenas coisas, por tudo. Em tudo, dai graças, vê a mão de Deus em tudo, porque tudo coopera para o teu bem, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados segundo o seu propósito, tudo, todas as coisas. Então, quando tu acreditas nisso, tu focas nisso, deixa de murmurar, agradeça. Uau, não tem como. Acho que estamos a chegar já no final, né? Sim. Mas é tipo, Deus, eu não tenho como escolher uma única coisa, porque Deus tem feito tanta coisa na minha vida. Tipo, a mão de Deus está em tudo que eu tenho vivido. Tudo. E a Laila, que foi uma das minhas mentoradas no princípio da mentoria, ela fez uma live que eu fiquei maravilhada e eu tenho visto como Deus tem atuado na vida dela. Eu digo, meu Deus, Deus é tão lindo. E aí que está, quando a gente transborda, quando a gente, tu transbordas e a pessoa começa, quando você vê o transbordo, tu diz, uau, exponencial, Deus usa pessoas e essa pessoa vai usar a outra. É lindo isso que Deus faz através das pessoas. Quando as pessoas dizem sim, quando a pessoa diz, eis-me aqui, Senhor, eu estou disponível, usa-me. E o Reinaldo sempre fala isso. Vocês só têm que dizer, eu estou disposta a ser um canal de bênção na vida das pessoas. Eu estou disposta a ser um canal de Deus na vida das outras pessoas. Eis-me aqui. Quando tu dizes isso, ele vai dizer, ok, eu vou te usar. Então, tu tens que estar ali disposta para fazer porque ele vai dizer o que tu tens de fazer. Então, se ele diz, faça isso, faça aquilo. Não, Deus, eu não me sinto preparada. Então não digas, eis-me aqui, não diz todos depois. Diz, Deus, eu preciso de um tempo, deixa-me aqui. Quando eu estiver pronto, eu venho para ti, venho te dizer. Porque ele vai te dar comando. E se tu não queres obedecer, obediência. Ele arruma outra pessoa. E tu vais alavancar como é que se diz? Tu alavancas, tu vais crescer à medida que tu vais obedecendo. Tu vais obedecendo muito, vais crescer, mas tu vais obedecendo porque Deus, Ele é que faz, Ele é que é dono de tudo, do ouro, da prata. Ele é que manda pessoas para ele, para a Flávia, dizerem, menina, aquela menina ali, aquela mentora, ela é que vai ser ela é que vai te ajudar a escrever o teu livro. E tu vais pagar sem murmurar, vais pagar 5.000 reais para ela. É ela. Deus vai trazendo as pessoas, se tu dizes sim, Deus, eu estou aqui. Tudo para a tua honra e a tua glória. Ele vai trazendo as pessoas. Agora, se a gente quer saber como é que isso vai acontecer, quando é que isso vai acontecer, não é contigo, isso não é tua função. É só dizer obrigada. Falando da live, né, para terminar aqui da live da Laila, eu não sei quem está aqui, mas eu agradeço a todo mundo que está aqui, que entrou, que vai entrar depois. Eu não consigo ver nem comentários, nem ninguém. Mas, ok, estou a ver aqui a Flávia e isso já basta, né? Então, Laila, ela falou que muitas das vezes nós estamos aqui, nós fazemos uma oração, pedimos a Deus, temos um sonho e quando Deus concretiza esse sonho, a gente tá ali, a gente depois já não consegue dar valor, a gente não consegue desfrutar daquele sonho do momento. A gente já começa a olhar para outras coisas, a gente desvaloriza. Ela falou de família, que o sonho dela era ter família, e de repente, sim, a família está ali, e de repente ela já está a olhar para outras coisas. Às vezes até a pessoa começa a pensar em fazer coisas que talvez pode até ferir a família. Ela começa a esquecer que a família é um sonho que ela pediu a Deus e já não está a dar valor.
Então, aquilo que Deus coloca na nossa vida, por mais que a gente queira outras coisas, mas aquilo que Ele colocou agora, pensa, pode ser a resposta da tua oração de ontem. O que tu tens na tua vida hoje pode ser a resposta de uma oração de ontem. Então, agradeça, desfrute. Depois, pode sim, mirar para o outro alvo, para o próximo alvo e pergunta a Deus o que eu posso fazer, como é que eu posso fazer para chegar lá. Mas desfrute daquilo que tu tens hoje. Desfrute. E ontem, na mentoria avançada, né, nós estávamos a ver uma ferramenta de tomada de decisão. E eu falei para as viúvas, né, por exemplo, lá a gente vai pesar o que que... quais são os pós, quais são os contras, né? As perdas e os ganhos. É algo que eu depois lembrei-me, que eu disse, meu Deus, eu esqueci-me de falar delas, a coisa mais importante, perguntar para Deus. Sim, vamos pegar, vamos fazer análise, o que é bom, o que é mal, mas pergunta para Deus, porque Ele sabe, Ele já viu tudo, Ele já viu o teu futuro, Ele já sabe. Já sabe. Diz Deus, qual é a melhor a resposta, qual é a melhor decisão nesta situação? Me fala, por favor, eu quero saber, mostra-me, Deus. Sozinha eu não sou capaz, eu quero fazer aquilo que está de acordo com o que tu preparaste para mim. Eu quero alinhar os meus sonhos com os sonhos que tu tens para mim. Eu quero sonhar os sonhos de Deus para mim. Eu quero sonhar, eu faço essa oração e digo, meu Deus, eu quero sonhar, me ajuda a sonhar. Eu não quero sonhar aquilo que o meu ego quer, aquilo que a sociedade espera de mim, para mostrar para mim. Não, me ajude a sonhar os sonhos que o Senhor tem para mim. Que os meus sonhos, o meu propósito esteja alinhado com o propósito que tu tens para mim. Porque eu estou pronta, eu quero seguir tudo que eu peço, mais nada. E eu me sinto tão amada, mas tão amada, mas tão amada, mas tão amada. E eu sei que eu não mereço, eu sei, mas eu digo, todos os dias eu estava ali, abraçando o marido, eu disse para ele, todos os dias, isso é verdade, todos os dias eu dou graças a Deus por ti, pelo menos que eu tenho na minha vida. Todos os dias eu agradeço pelo meu filho, pelos meus filhos, 4 filhos que ele colocou, todos os dias, porque eu sei que tudo que está na minha vida, eu sei que a Flávia na minha vida é Deus, eu sei que tudo, as minhas mentoradas, tudo é Deus. Então eu agradeço. E já, em vez de murmurar, em vez de olhar para o que eu não tenho, eu digo, meu Deus do céu, tudo aquilo que eu tenho que ter há de vir. Se for para vir mais, há de vir. Vai ser só vai ser bônus. Mas hoje eu tenho aquilo que Deus me deu, que eu preciso hoje. Então, só hoje vamos agradecer, só hoje vamos ver aquilo que Deus nos deu e vamos, sim, ser gratos por esse sonho que foi realizado e estamos a viver hoje. Só isso. Seja grata. Gratidão de propósito, sempre agradecer. E não é... Quem já fez aquela jornada da gratidão sabe que a gratidão é a melhor ferramenta de reprogramação mental. Eu costumo dizer, gratidão é a melhor ferramenta de reprogramação mental. Eu sou mentora de reprogramação mental, tanto mais que eu tenho gratidão na minha mentoria. Aquela jornada da gratidão de 28 dias. Não tem como tu fazer essa jornada e continuar naquela frequência de murmurar, de reclamar, porque Deus vai te mostrando tanta coisa linda que Ele já fez. E agora bem isso, ontem meu marido a conduzir, o Lennox tem 8 anos, olhou pela janela, ele disse, uau, Deus é tão lindo, é tão maravilhoso, olha isso que Ele criou, olha essa floresta, olha essas árvores enormes, olha o céu, tudo isso que a gente pode... E meu marido disse, uau, que lindo que tu falas, que é tão bonito isso que tu estás a falar. Meu marido começou a dizer, e o céu, o meu outro filho, o céu também tem o mesmo céu lá em Estocolmo, na cidade. Mas foi tão bom que eu trouxe Deus para a equação e ele começou a ouvir e ele disse, uau, isso tudo é criação dele. E eu só olhei para o céu e disse, obrigada, Deus, obrigada por tu colocar essa consciência nos meus filhos, porque eu não digo que eu dou o meu melhor quando eu falar de Deus para os miúdos, mas eles estão extremamente muito aberta para ouvir e Deus tem diretamente comunicado com eles diretamente, tem demonstrado coisas que eu só me mãe, isso foi Deus, ai Deus me falou isso, ai Deus me mostrou isso, eu sabia que a Leandra havia de aparecer porque Deus já tinha me dito que havia de ter uma irmã, é tipo, uau, então eu digo obrigada Deus, obrigada por tudo, mas claro, parte do princípio de eu saber que a mãe tem um Deus que ela acredita, um Deus vivo, que é Deus do impossível. Quando eles sabem que a mãe tem esse Deus, então, claro, e eles querem esse Deus da mãe, e a mãe diz, esse é o Deus que tu tens que adorar, tu tens que amar e que te ama incondicionalmente, aí sim eles vão poder também viver experiências únicas com Deus, porque Deus já ama as crianças. Então, é muito lindo. Isso é lindo. Olha, eu falo muito, Fábia. Se não me paras, eu falo aqui. Eu sou uma tagarela, gente. É muito prazer. Eu sou uma tagarela e com muito orgulho. Já fiquei calada demais, muitos anos calada. Não, é isso aí. Hoje era para você falar, contar as experiências, e é isso. E foi muito bom, muito produtivo, muito enriquecedor, né? Tenho certeza que as pessoas absorveram. E
são testemunhos de fé, né, gente? Testemunhos, experiências que é para a gente entender que não é só a gente que passa por problema, por dificuldade, ou às vezes a gente olha uma pessoa e fala, meu Deus, né? Por que ela tem ou não tenho, né? A gente falou isso de energia, mas ó, a Rufina passou várias chaves aí, e a principal, gratidão, e perguntar para Deus. Eu falei, Rufina, eu falei isso antes de começar a live com meu marido aqui. A gente estava falando sobre um assunto, e eu falei assim para ele, você perguntou para Deus o que ele acha? O que ele quer? Aí ele, não. E você, a gente falou isso na live, né? Então, não esquecer de perguntar para Deus, né? Não esquecer, porque Ele é o principal, né? Ele é que comanda a nossa vida, né? Então, Rufina, gratidão. Foi maravilhosa a live. Amei ouvir as suas experiências, coisas que eu não sabia que você contou hoje. Foi muito legal, muito gostoso de ouvir, né? Então, pode fazer as suas considerações finais e muito obrigada por aceitar o convite, né? E abrilhantar aqui o nosso Café com Fé. E essa live vai para o YouTube, viu, gente? Para depois vocês encaminharem para mais pessoas. Mas pode fazer as suas considerações finais aí, minha amiga. Obrigada, Sim. viu? E um beijo, cadê a Leandra? Sumiu a Leandra? Ela tá aqui no meu colo, adormeceu aqui. Ah, dormiu? Ah. Aí dormiu, ela adormeceu aqui no meu colo, tá aqui deitada. Aí eu não chamei o pai pra levar ela, deixei ela aqui. Então, e é para mim também uma grande honra estar aqui. Eu sei que tu és uma pessoa que obedece, né? E Deus disse, Flávia, abre lá o Café com Fé. E tu já abriste o Café com Fé, tu convidaste-me já algumas semanas atrás. E eu disse, não, porque você na casa do campo. E eu vou, não sei que vou ver um dia quando eu voltar para Estocolmo e tudo mais. Mas depois fiquei com aquela, mas casa do campo, qual é o problema? Tens internet lá? Tens internet. Podes sentar lá, fazer lá. Se a Leandra vier, estás de férias, qual é o problema? Deus não tira férias, agora vai tirar férias. Vai esperar, quem sabe, se aquele dia que tu vai lá abrir a boca, vai ser alguém que precisa de ouvir uma coisa só que tu vais falar. Então foi quando eu disse, Flávia, marca aí que vamos fazer, mesmo lá da casa do campo, eu vou participar desse Café com Fé. E foi muito bom estar aqui, foi uma bênção, é sempre uma bênção. Eu espero que essas palavras venham abençoar as pessoas que vão ver que estão aqui, que vão ver mais tarde, né? E agradeço mesmo por Deus ter colocado na minha vida, nós temos projetos juntas, vai que, uau, só Deus sabe mesmo que Ele tem colocado no nosso coração, né? Então, considerações finais. Confiar. Fé é acreditar e descansar. Porque a gente diz, eu confio em Deus, eu acredito, mas quando vem as adversidades, a gente começa a dizer, será? A gente ora, depois a gente fica, será que vai acontecer? Esse será vai abortar a tua fé, aborta tudo aquilo que Deus preparou para ti. Então, não duvide, porque a dúvida aborta a tua fé. Aborta tudo aquilo, as tuas bênçãos, tudo aquilo que Deus preparou para ti. Se tu já falaste com Deus, já disseste, Ele sabe. E eu não vou dizer que Deus vai dizer sim para tudo, porque Ele sabe. Às vezes, tudo, aquilo que Ele diz, quando Ele diz não, é porque é um livramento. E a gente tem que aceitar o não de Deus também. Porque se o meu filho vier pedir um carro agora, pai, eu quero dirigir o carro, não vou dizer sim, sabendo que ele não tem carta, que ele vai lá. Deus dá-nos, Ele nunca nos dá um fardo maior do que nós podemos suportar. E Ele nos dá o talento conforme a nossa capacidade. Então Ele vai te dando e vai te capacitando. Se tu queres ter um talento, tu não consegues gerir o que Ele colocou na tua mão hoje, Ele não vai te dar algo muito maior do que podes. Então, começa a gerir o que tu tens, com o que tu tens hoje, o que tu podes fazer que pode glorificar o nome de Deus. Com o que tu tens hoje, o que tu podes fazer que pode glorificar o nome de Deus. E vai, faça. Dê o passo e ele vai dizer, ok, minha filha é obediente, vai dar o outro passo e tu vais, de repente, vais voar sem saber como. E é assim. Então, minha querida, gratidão, beijo. Muito obrigada. Gratidão a todos que passaram por aqui. Viu? Um beijão para todos. Muito obrigada e até a próxima. Beijão, minha amiga. Tchau. Deus abençoe você aí. Tchau. Boas férias aí. Tchau. Beijo. Tchau, tchau, gente.